Fala, futuro engenheiro! Então, hoje nós continuaremos a nossa jornada na disciplina de Operações Unitárias 3, explorando um tema fundamental para essa disciplina, que são os conceitos e as aplicações da extração, a lixiviação e a secagem. Vamos para a nossa aula? Então, nós vamos começar o nosso conteúdo com a definição e a importância da extração como uma operação unitária na engenharia química, uma breve explicação dos tipos diferentes de extração, que no caso é o líquido-líquido, o sólido-líquido e a supercrítica. Vamos falar também sobre um exemplo prático de extração, que é a preparação do chá, no nosso caso, e uma breve discussão sobre a aplicação industrial da extração, como destaque para a produção de óleo de soja. Na sequência, a gente vai passar a falar um pouquinho sobre a definição e o contexto da lixiviação como uma técnica de separação na indústria. A gente vai falar um pouquinho sobre a descrição do processo de lixiviação e os diferentes tipos, com foco na extração de metais e minérios. Um exemplo prático de lixiviação, que é a extração de cobre, que é um cobre oxidado ou sulfetado, e uma discussão sobre a importância da lixiviação na indústria de mineração e metalúrgica. Por último, nós falaremos sobre o conceito e a relevância da secagem como operação unitária. Então, a gente vai ter uma visão geral do processo de secagem e seus objetivos, um exemplo prático de secagem, que no nosso caso é a secagem de roupas após a lavagem, uma discussão sobre a aplicação industrial da secagem, com destaque para a secagem de grãos na agricultura, para a gente ter uma noção bem relevante sobre esse assunto. E para enfatizar bastante o assunto abordado nessa aula, eu decidi trazer para vocês um exemplo prático de cada tema abordado, para que a gente consiga processar bem e entender de vez o tema dessa aula. Então, bora lá para o conteúdo dela? As operações unitárias, elas são etapas individuais e distintas em um processo de engenharia química. Muitas vezes elas são utilizadas para transformar uma matéria-prima em um produto desejado. Então, elas incluem as operações como destilação, filtração, a secagem, entre outras. Na engenharia química, a extração é uma técnica utilizada para separar componentes de uma mistura com base em suas solubilidades relativas. Geralmente, ela consiste em misturar a mistura a ser separada, com um solvente adequado, que extrai seletivamente o componente desejado. Então, após a mistura, os dois líquidos eles são separados e o componente desejado ele é recuperado do solvente extrator. E a extração hoje ela é amplamente utilizada em indústria como a farmacêutica, alimentícia, de petróleo e química, para purificar substâncias e separar alguns produtos. Como a extração é uma técnica de separação poderosa na engenharia química, muito devido à sua seletividade e à versatilidade, existem hoje diferentes tipos de extração, incluindo, primeiro, a extração líquido-líquido, que ela é o tipo mais comum de extração. Ela consiste em misturar a fase líquida contendo componentes a serem separados com um solvente adequado, onde o componente desejado é um solúvel. A escolha do solvente extrator é crucial, pois determina a seletividade da extração após a mistura e as fases líquidas e miscíveis elas são separadas, geralmente por decantação ou centrifugação, e o componente desejado recuperado do solvente extrator. Um outro método de extração é a extração sólido-líquido. Esse método ele já é mais usado quando um dos componentes ele está presente na forma sólida da mistura. Ou seja, o solvente ele é misturado com o sólido, onde o componente desejado se dissolve. E a mistura ela é filtrada para separar o sólido do líquido, contendo o componente desejado. E, por fim, o solvente ele é removido para recuperar o componente desejado. Um ótimo exemplo, né, no caso, quando a gente faz o chá ou até mesmo o café. E por último, a gente tem a extração supercrítica, que ela envolve o uso de um solvente supercrítico, que é um estado em que o solvente ele é aquecido e pressurizado para além de seu ponto crítico, onde isso resulta em propriedades intermediárias entre as de um gás e a de um líquido. Esse método ele é eficaz para extrair componentes de interesse sem deixar resíduos de solvente, tá? Então, eu trouxe um exemplo bem menos complexo para explicar o conceito de extração, que é a preparação de chá. Então, a gente tem uma ficha técnica aqui da extração que é aplicada nesse caso. A primeira etapa é a preparação dos ingredientes, onde a gente começa com as folhas de chá e com a água. As folhas de chá elas contêm compostos solúveis em água, como a cafeína, polifenóis e aromas.
Depois, a gente passa para a etapa de extração, onde as folhas de chá elas são adicionadas na água quente. A água quente ela atua como solvente, extrai os compostos solúveis das folhas de chá, incluindo os aromas e a cafeína. E a mistura de água quente e as folhas de chá ela é deixada em infusão por tempo determinado, para permitir que o composto eles sejam totalmente extraídos. Após a extração ser finalizada, a gente vai para a etapa de separação, onde após a infusão, as folhas de chá elas são separadas da infusão, usando geralmente um papel filtro, ou como um coador ou uma peneira. E isso separa o líquido, no caso o chá, das folhas de chá sólidas. E por fim, a gente tem a etapa de consumo, onde o líquido resultante é o chá, pronto para ser consumido. Ele contém os compostos extraídos das folhas de chá, proporcionando sabor, e no caso do chá preto ou chá verde, a cafeína. Nesse exemplo, a gente tem que a água ela atua como um solvente, né? Onde ela extrai os compostos desejados das folhas de chá, seguindo os princípios básicos da extração. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a lixiviação. A lixiviação é um processo muito importante na indústria de mineração e metalúrgica. Ela sendo muitas vezes utilizada para extrair metais como cobre, ouro, prata e urânio dos minérios. Ela é muito vantajosa quando comparada com outros métodos de extração, devido à sua eficiência e à capacidade de processar minérios de baixo teor. No entanto, é muito importante gerenciar adequadamente os resíduos gerados durante o processo, para evitar impactos ambientais negativos. Então, uma visão geral do processo de lixiviação é que ele começa com a preparação do material. O material sólido, ele contendo metal a ser extraído, ele é triturado e moído para aumentar a área superficial disponível para a ação do solvente. Então, após a preparação do material, a gente tem um contato com o solvente, onde o material triturado ele é colocado em contato com o solvente líquido adequado. Esse solvente ele pode ser ácido, alcalino ou uma mistura de ambos, e dependendo do metal a ser extraído e de sua forma de ocorrência do minério. Então, você tem que saber bem como você vai fazer esse processamento. Após, o solvente ele reage com o metal presente no material sólido, formando complexos solúveis. Esses complexos eles são transportados para a solução lixiviante, deixando para trás os resíduos sólidos, não desejados, como impurezas e minerais não valiosos, que é onde a gente tem a extração do metal. Após a extração do metal, a gente tem a separação, onde a solução lixiviante ela contém os complexos metálicos, ela é separada dos resíduos sólidos através de processos de filtração ou sedimentação. E por fim, a gente tem a recuperação do metal, onde o metal ele é recuperado da solução lixiviante. Isso pode ser feito por meio de técnicas como precipitação química, eletrodeposição ou troca iônica, dependendo das propriedades do metal e do solvente utilizado. Em alguns casos, que nem no cobre, a gente consegue fazer uma lavagem nesse cobre e retornar ele para o processo e fazer mais uma etapa de extração. Um exemplo bem prático de lixiviação é a extração de cobre de minérios de cobre oxidado ou sulfetado. Então, aqui a gente tem uma visão geral nesse fluxograma do processo de lixiviação do cobre. Então, a gente começa com a preparação do minério, onde o minério de cobre ele é triturado e moído para aumentar a área superficial disponível para a extração do solvente. Então, isso facilita a extração eficiente do cobre. Depois, a gente vai para a etapa de contato com o solvente, onde o material triturado ele é empilhado em grandes montes ao ar livre ou em tanques fechados, conhecido como pilhas de lixiviação ou tanques de lixiviação. O solvente líquido, geralmente ácido sulfúrico diluído, ele é aplicado sobre o material para iniciar a lixiviação. E o ácido sulfúrico ele reage com os minerais de cobre do minério, formando complexos solúveis de cobre. Aí a gente entra na etapa de lixiviação do cobre, onde o ácido sulfúrico ele dissolve os minerais de cobre, liberando os íons de cobre na solução lixiviante. Essa solução agora, contendo íons de cobre, é então drenada para um sistema de coleta. E aí a gente tem a separação dos sólidos, que após a lixiviação, os resíduos sólidos eles remanescentes, que contêm outros minerais não desejados e as impurezas, eles são descartados ou tratados separadamente. É aqui que a gente define se a gente realmente descarta, se não tem possibilidade de ter mais cobre, ou se a gente consegue realmente voltar ele para o nosso processo e fazer mais uma retirada.
E por fim, a gente tem a recuperação do cobre, onde a solução lixiviante ela tem os íons de cobre, e então ela é processada para recuperar o cobre. Isso geralmente ele envolve a extração do cobre da solução lixiviante por meio de processo de extração por solvente ou eletrodeposição. O cobre recuperado, ele posteriormente refinado, pode produzir um cobre de alta pureza. Então, este exemplo ele ilustra bastante como a lixiviação ela é utilizada na indústria, geralmente para extrair metais valiosos de minérios de uma forma bem eficiente e econômica. Agora a gente vai falar sobre o nosso último tema dessa aula, que é o conceito de secagem. E o processo de secagem ele é utilizado para remover a umidade de um material sólido, um líquido ou mesmo gasoso, tornando mais estável, durável e adequado para armazenamento, transporte ou até um uso posterior. E hoje ele é um método amplamente utilizado em diversas indústrias, incluindo alimentos, farmacêutica, química, papel e têxtil, para remover a umidade de produtos como grãos, frutas, medicamentos, produtos químicos, papel e tecidos. Então, eu trouxe para vocês uma breve visão geral do processo de secagem, onde a gente começa primeiro com a preparação do material. O material a ser seco ele é preparado adequadamente, o que pode incluir moagem, trituração ou outros processos de preparação. Depende da natureza do material e do método de secagem a ser utilizado. Posteriormente à preparação do material, a gente vai para a transferência de calor, onde o calor ele é aplicado ao material de alguma forma para promover a evaporação da umidade. E isso pode ser feito de várias maneiras, incluindo ar quente, radiação infravermelha, a condução direta ou um contato até com superfícies aquecidas. É claro que, assim como a gente tira a umidade, a gente tem um processo que é uma transferência de massa. Então, ou seja, à medida que o calor ele é aplicado, a umidade dentro do material ele evapora e se transforma em vapor. Esse vapor ele precisa ser removido do ambiente de secagem para evitar que o material reabsorva a umidade. Isso geralmente é feito por meio de ventilação, onde o vapor ele é removido do ambiente de secagem e substituído por ar fresco e seco. Consequentemente, essa retirada de umidade faz com que a massa ela diminua. Então, por exemplo, se você entrou com 1.000 quilos de milho, você tirou um pouco da umidade, depende do quanto de umidade que você vai tirar, no final você pode ter, sei lá, 850 quilos, 800 quilos, porque você tirou essa água. Assim como em quase todos os processos, a gente tem também um controle de parâmetros. Então, durante o processo de secagem, é importante controlar cuidadosamente parâmetros como temperatura, a umidade relativa, o fluxo de ar e tempo de exposição, para garantir que o material ele seja seco de maneira eficaz e uniforme, sem danos ou degradação, ou até mesmo uma queda de qualidade desse produto. Para garantir esse controle de parâmetros, a gente faz um monitoramento. Ou seja, o processo de secagem ele é frequentemente monitorado para garantir que as condições ideais elas estejam sendo mantidas e que o material esteja atingindo o nível desejado de umidade. Isso pode envolver o uso de sensores de umidade, termômetros e outras ferramentas de monitoramento. Por fim, a gente armazena esse material ou ele é mesmo já utilizado. Então, uma vez que o material ele atingiu o nível desejado de secagem, ele pode ser armazenado com segurança ou usado em processos subsequentes, dependendo da sua aplicação. Muitas vezes, ou ele é embalado, ou ele é encapsulado, no caso das indústrias farmacêuticas. Em caso de grãos, ele é levado a um silo, que muitas vezes também tem sensores de umidade para garantir a qualidade daquele grão. E para a gente sempre ter esse conceito de qualidade do produto. Então, eu trouxe aqui para a gente um exemplo bem prático e simples, eu diria assim, para a gente entender bem sobre esse conceito de secagem, que é a secagem de roupas após a lavagem. Então, primeiro a gente faz a preparação das roupas. Então, a gente lava elas, a gente passa elas, muitas vezes, numa máquina de lavar, que ela centrifuga, e as roupas elas estão úmidas, devido a essa água residual que permanece nelas. E aí a gente leva ela para fazer a transferência de calor. Ou seja, as roupas úmidas elas são colocadas em uma secadora elétrica ou a gás, ou até mesmo a temperatura ambiente, que é o caso de, aqui no Brasil, acho que a maioria dos casos, para que o calor que ela absorva do sol faça com que essa água evapore.
Ou seja, o calor ele é aplicado às roupas por meio de ar quente, gerado pela secadora, ou no caso do sol, e esse calor ele promove a evaporação da água presente nas roupas. Depois, a gente tem a transferência de massa, que conforme o calor ele é aplicado, a água presente nas roupas ele evapora e se transforma em vapor. Esse vapor ele é removido do interior da secadora por meio de um exaustor ou um sistema de ventilação, substituído por um ar fresco e seco. No caso do meio ambiente, ele vai para a atmosfera, cai, sei lá, cai no chão. Algumas vezes ele retorna um pouco para a roupa, mas é ossos do ofício. E aí a gente tem o controle de parâmetros. Então, durante o ciclo de secagem, a temperatura e o tempo de exposição ao calor, eles são controlados pela secadora para garantir que as roupas elas sequem de maneira eficaz, sem danificar os tecidos. Então, esse controle de parâmetro, a gente só vai ter ele aonde? No equipamento, no caso da secadora. Porque se a gente for deixar ele secar no meio ambiente, qual que é o controle de parâmetro? A gente ir pôr a mão na roupa e ver se ela realmente está seca, se ela está úmida. Não deixa de ser um controle de parâmetro, mas não é algo tão controlável assim. Depois dessa etapa, a gente tem o monitoramento. Então, alguns secadores eles têm sensores de umidade embutidos que detectam quando as roupas elas atingiram o nível desejado de secagem e desligam automaticamente o ciclo de secagem para evitar o superaquecimento ou encolhimento excessivo das roupas. E aí a gente vai para armazenamento e uso, que após esse ciclo, as roupas elas estão prontas para serem dobradas e armazenadas ou até mesmo usadas imediatamente. É claro que depende muito da necessidade do usuário. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e aproveito para convidar vocês a explorarem mais sobre os temas abordados nessa aula e que sejam assuntos muito utilizados nas suas futuras carreiras como engenheiros. Obrigada, pessoal.